bem-vindo ao seu espaço dedicado ao empreendedorismo digital aqui na Band News FM. Esse é o Inovativos, programa que, aos fins de semana, traz bons exemplos do mercado digital, da transformação da economia da nossa sociedade, da sociedade brasileira, trazendo sempre bons exemplos, contando um pouco dessas histórias, sempre comigo, Alexandre Bentivoli, com meu parceiro de todas as semanas, Vitor Manhani. Tudo bom, Vitor? Tudo ótimo, Ale, muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao Inovativos. Hoje a gente trouxe um dos líderes mundiais de relacionamento no cliente, utilizando esses novos meios digitais, né? A gente vem recebendo uma série de CEOs, diretores aqui no programa, e eles sempre citam que é muito importante agora colocar o cliente no centro. Tá, mas o que isso significa na prática, né? Porque por muito tempo todo mundo falava, o cliente sempre tem razão, dando um contorno de que, deu algum problema, a empresa tem que ir lá e resolver. Só que agora a gente tem várias tecnologias que permitem você antecipar esse problema ou mesmo utilizar esses meios digitais para vender mais. Então, o fato é que a gente tem muitos mais meios e dados para entender esse cliente, é isso que vem transformando uma série de negócios. E essa empresa é, sem sombra de dúvidas, uma das maiores do mundo. E além da transformação da relação com o cliente, também a multiplicação do número de canais que as empresas têm com os clientes têm para procurar as empresas. E para falar sobre essa transformação que a gente vem passando, o nosso convidado hoje é o Rodrigo Marinho, ele é vice-presidente de vendas da Twilio. Rodrigo, queria te dar as boas-vindas e queria que você começasse contando um pouco para a gente da sua trajetória profissional e da trajetória da Twilio. Qual que é o serviço que vocês oferecem para empresas, se é diretamente para essas empresas, de quais setores, e como funciona o trabalho de vocês. Legal, Ale, obrigado pelo convite. Vitor, obrigado pelo convite de vocês dois. Eu acho que é super importante a gente cada vez tá passando essa mensagem para todos de uma maneira geral e mais ampla, né? Falando um pouco aí da minha trajetória, bom, eu tenho aí 20 anos de experiência no mercado, não só de CX, mas vamos colocar de tecnologia, sempre trabalhando em empresas líderes globais no seu segmento, tanto no quesito de CX ou infraestrutura para tecnologia, telecomunicações. E há 3 anos e meio eu recebi o convite da Twilio para montarmos a operação da Twilio na América Latina. Já são 3 anos e meio trabalhando junto com a Twilio num crescimento exponencial das operações na América Latina. Nós saímos de 4 pessoas, hoje nós estamos em 450 pessoas, mais ou menos, na América Latina. Temos 3 grandes hubs, Brasil, Colômbia e México, né, que traz toda a base para a gente prover para os nossos clientes o melhor serviço, o melhor suporte, sempre em idioma local, falando a língua dos nossos clientes, entendendo a cultura e passando essa transparência e esse relacionamento para os nossos clientes. Acho que muito bem, como o Vitor disse, né, falando um pouco de Twilio, acho que a gente vem passando por uma mudança muito rápida nesses últimos 2 anos, muito por causa da pandemia, né? A gente fala muito de customer centric, colocar o cliente no centro de tudo, prever possíveis problemas. E eu acho que as empresas acabaram tendo um grande desafio aí, né, nesses últimos anos, porque você colocar o cliente no centro de tudo é um dos passos para a gente conseguir se comunicar melhor e poder prover para eles o melhor canal, a melhor solução, a melhor alternativa, o melhor histórico e todos esses pontos. Mas a gente entra numa nova era onde você tem diversas gerações interagindo com as empresas em diversos canais. E é aí onde a Twilio pode te ajudar. É prover todos esses canais, não somente ser um broker de SMS, WhatsApp, voz, mas também prover inteligência por trás desses canais, um contact center, como
plugar inteligências cognitivas num canal específico, como fazer um roteamento entre os canais, e agora também trazendo a questão dos dados, né? Para a gente trabalhar juntamente com todos os dados que são captados diariamente desses clientes, para justamente colocar o cliente no meio de tudo e prover as melhores soluções para eles, de uma maneira proativa, sem que ele precise estar escolhendo ou brigando ou tentando resolver por um canal que ele não vai ter a solução, a melhor solução para resolver os problemas ou as dificuldades que ele tenha. Então, o Atuilio vem com esse conceito de comunicação, mas também pensando agora na nova era de dados, de coletar esses dados e trabalhar eles de uma maneira bem diferenciada. Rodrigo, você tocou num ponto que é fundamental, né? O quanto de dados que a gente desperdiçava nas estruturas mais tradicionais, dados esses tão importantes, inclusive para inovar, porque é o cliente que traz os inputs para onde que a empresa poderia ir, coisas que ela não está fazendo, que ela poderia fazer para incrementar, né? E desde que o mundo é mundo, isso sempre existiu. Desde uma padaria que o seu Manuel sabe decor qual é o nome de cada cliente, um prefere o pãozinho tostadinho, o outro um pouquinho mais cru, a Dona Maria prefere um outro tipo de produto, enfim, ele sabia, ele tem esses dados na cabeça dele, ele atende o bairro, né? Usar esse tipo de engenharia, de inteligência em grande escala que é o desafio. E mesmo numa toada dos call centers, né, que basicamente atende o cliente quando ele tem alguma dúvida ou problema, na prática é isso, muita coisa também se dissipava ali, né? E as métricas utilizadas pelas empresas também refletiam a isso. Resolveu ou não o problema, ponto final. E não dar o próximo passo, que tá bom, a gente resolveu, só que o que está indicando esses dados, mesmo os resolvidos? Será que o número de determinado problema pode ser resolvido de uma outra forma, antecipar para não ter de novo problema, não ter que nem resolver o problema? E a gente sabe o quanto que custa caro esse ponto de atendimento humano, né? E pelo que eu entendi, vocês são uma grande integradora. Você deu alguns dados de América Latina, mas vocês estão presentes não só na América Latina, mas em outros países do mundo. Na prática, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo aqui no canal da Band News FM no YouTube, na prática, como que a empresa pode utilizar vocês? Há uma contratação, ela pode utilizar para venda via WhatsApp, via SMS? Como é que funciona na prática essa comunicação em escala? Ela quer se comunicar com várias pessoas e abrir também a oportunidade para várias pessoas trazerem os seus problemas, suas demandas diretamente para ela. Como é que funciona isso na prática, sob a ótica, não da Atuilio, mas para a ótica do varejista, do comerciante, da empresa que tem um grande serviço e queira contratá-los? Legal. A Atuilio hoje é uma das maiores empresas de comunicação do mundo, né? E vamos aí fazer um parênteses para dizer o que a gente entende por comunicação. Tudo que sejam canais de comunicação. Então, a Atuilio consegue prover para os nossos clientes todos os canais de voz, SMS, WhatsApp. Nós somos um dos maiores brokers do mundo de WhatsApp. Toda a questão de mensageria, né? Push notification em aplicativos. Hoje a gente já trabalha com as empresas mais inovadoras do mercado no quesito de comunicação. Então a gente trabalha hoje, por exemplo, a gente faz grande parte da comunicação, Airbnb, Uber, Best Buy, diversas empresas reconhecidas pelo seu relacionamento com o cliente. A gente trabalha com essas empresas fornecendo esses canais. Qual que é o ponto, né? Hoje, para você ter um provedor que te forneça todas essas soluções, normalmente você tem que contratar 3, 4, 5 empresas diferentes para prover uma solução de comunicação para você. Uma empresa para fornecer o seu contact center, outra empresa que te forneça o seu canal de WhatsApp, uma operadora de comunicações que te forneça um número de telefone,
Então você tem diversas empresas que você demanda muito custo operacional e integração para ter essas empresas. A Twilio vem para democratizar isso. A Twilio vem com um conceito inovador de APIs, né? APIs, fácil conectividade, fácil implementação. Você não precisa saber uma linguagem de comunicação específica. Por exemplo, a gente tem diversos fabricantes que têm as suas plataformas fechadas, aquela caixinha fechada preta, que você precisa ter certificações, inúmeras certificações para poder mexer nela. No nosso caso, você precisa saber uma linguagem de programação. Qual linguagem de programação? Qualquer uma. Então, todas as empresas hoje têm um desenvolvedor e pode fazer a conexão através das nossas APIs. Toda a nossa plataforma, ela é um produto que você consome. Você não compra licenças, você não adquire licenças. Você simplesmente paga por aquilo que você usa. Isso gera uma flexibilidade para as empresas, para elas se adaptarem ao atual momento de mercado dela. No momento, ela pode ter uma campanha muito forte de WhatsApp, uma campanha muito forte de SMS. Num outro determinado momento, ela precisa prover para os seus clientes um contact center para suportar um determinado problema. Tudo isso a gente consegue adaptar e sempre pagar pelo uso. Você não precisa fazer assinaturas milionárias, custos de investimento multimilionários, de aquisição, de pagamento de instalação, de fees de upgrade de hardware, nada disso. A gente consegue prover para vocês e para todos os clientes que se façam necessários em todos os segmentos, desde da padaria do senhor João até uma grande empresa enterprise. A gente tem exemplos de clientes que trabalham nessas metodologias. Rodrigo, você falava para gente sobre esses muitos canais, né, que agora o cliente tem para conversar com as empresas e que as empresas têm para notificar os clientes. A gente sabe dessa mudança que vem passando a nossa sociedade agora com redes sociais, com um aplicativo que você consegue ter a notificação da empresa te avisando de alguma promoção, te avisando de um serviço que foi concluído, e-mail, ligação de telefone, comunicação por WhatsApp com a empresa. Você pode ligar para a empresa e conversar com a empresa, o site, tem tantas e tantas formas. Eu queria saber como que vocês constroem essa estratégia para que as empresas saibam por onde começar, né? Por onde ir entre esses muitos canais. É melhor canalizar alguns serviços em alguns canais? De repente, o serviço que é mais fácil de automatizar, concentrar no WhatsApp. A reclamação ser por e-mail. Cada uma dessas plataformas tem uma característica para que o cliente tenha uma comunicação mais fluida com a empresa e vice-versa? Como que funciona isso? Ale, eu te falaria o seguinte, eu acho que hoje as empresas elas têm que pensar da seguinte maneira, né? Eu preciso ter uma plataforma que me possibilite ter todos esses canais disponíveis para eu poder usar a qualquer momento. Qual que é o ponto? Hoje, com a questão da pandemia, né? Antigamente a gente tinha as gerações, né? Então a gente tinha lá o pessoal da geração mais baby boomer, né? Que seria um pessoal mais voltando um pouco mais para a terceira idade, que gostava muito de pegar o telefone e ligar, que tinha o telefone anotado, um pouco do que o Victor falou, no caderninho, né? O seu João tinha as coisas na cabeça. Esse pessoal gostava de usar o canal telefone. Eles não estavam acostumados a usar internet, usar canais digitais para fazer aquisições de produtos, reclamações ou qualquer outro ponto. No atual momento, e muito forte isso depois da pandemia, a gente viu um grande crescimento de gerações que não estavam presentes no digital e começaram a consumir conteúdo, produtos e começaram a entrar em canais digitais que antes não eram acessados. Mas sem deixar de esquecer que quando eles têm algum problema, em vez de entrar num WhatsApp para enviar uma reclamação, eles pegam o telefone e ligam. Mas eles querem se comunicar, eles querem receber uma mensagem num aplicativo de mensagens falando que o produto dele está chegando, que o produto dele vai ser entregue amanhã, se ele vai estar em casa, se ele quer reagendar a entrega dele. Então, toda essa mudança de paradigma,
acaba passando muito pela estratégia, e a gente volta um pouquinho na questão dos dados, né? Como tomar essas decisões? Eu preciso ter dados para basear minhas decisões de entrar ou não em um canal. A gente tem redes sociais novas redes sociais saindo a cada ano. E aí o dilema das empresas é: entro ou não nessa nova rede social? É um público que eu devo me comunicar com ele por este canal ou não? Então é muito mais as empresas entenderem qual que é o foco do cliente dela e como ela quer se comunicar com esse cliente, do que propriamente a gente ter uma estratégia por canal. Essa estratégia por canal, ela se dá depois que a gente define para que caminho que a empresa quer seguir em termos de comunicação. Por que a gente coloca sempre esse ponto? Vou dar um grande exemplo como o TikTok. O TikTok, a gente vê muitas empresas falando de TikTok, de se comunicar com os clientes no TikTok, mas elas estão preparadas para passar uma mensagem? Ou o público-alvo do TikTok é o público que eles querem atingir? Eles querem começar a receber reclamação pelo TikTok? Então, é esse tipo de mensagem que eu gostaria de deixar para as empresas, né? A gente usar os dados que a gente coleta dos nossos clientes para entender o perfil deles, traçar uma estratégia em conjunto, e a gente pode ajudar muito nisso, para aí sim partir para uma estratégia de comunicação por canais. Mas, por exemplo, se você tem uma plataforma que ela já te possibilita, e é uma plataforma normalmente, plataformas em nuvem, né? Eles trazem esse benefício de você já ter uma plataforma que se adapta constantemente a essas novas redes sociais, a esses novos canais de comunicação, sem você se preocupar: poxa, saiu uma nova rede social, eu preciso comprar uma nova licença para entrar, eu preciso comprar um novo serviço para entrar. Não, o seu sistema já está pronto, ele já está apto. É questão de eu consumir isso ou não. É essa democratização que a gente quer passar para os clientes a partir de agora. Você não precisa mais contratar canais avulso. Você já tem uma plataforma que suporta todo esse crescimento. O que você precisa é definir a estratégia. A estratégia vai basear você em que canal entrar, como entrar, e aí sim a gente ajuda você a configurar este canal da melhor forma possível para atender uma maior rentabilidade, para reduzir custo de aquisição de clientes, para aí sim se comunicar de uma maneira melhor. É um trabalho muito mais consultivo do que braçal, vamos dizer assim. E é muito interessante, né, Rodrigo? Porque o plano de fundo da proposta de vocês, ela se repete também em outros segmentos do ecossistema digital. Então, você vai olhar para o varejo, hoje a gente tem as integradoras de marketplace, também estão voando, estão crescendo demais. Então, para usar o português claro aqui, você está vendedor de tênis, você quer estar em todos os apps, Mercado Livre, Americanas, Shopee, por aí vai, né? Tá, mas você vai ter que ir um por um? Não, hoje já existe solução que você vai em um só, você está em todas as principais, né? E aí você vai, né, decidindo o que está performando mais, menos, o que é melhor para você ou não. E é incrível como essas soluções no ecossistema, elas vão sendo criadas uma em cima da outra, formando esse verdadeiro Lego aí e de oportunidade de crescimento, né, para muitas pessoas que vão trabalhar diretamente com isso, e também para a geração de novos negócios, né? A gente está num momento de inflexão mesmo no cenário não só mundial, mas o Brasil ainda é um país com enormes oportunidades, né? Tendo visto mercado de consumo, problemas que a gente não resolveu e por aí vai. Mas ainda na lógica ali de tentar facilitar ao máximo aqui para todos os nossos ouvintes e telespectadores. No final do dia, a gente está falando de uma solução que ele integra os canais que você quiser, os principais deles, que ele vai ter que ser desenhado pela própria empresa. Então, vamos ter que ter pessoas destinadas para isso, não só para conectar na plataforma, que aí a API é aberta. Então, a API é aquela conexão que faz empresa em empresa para utilizar algum sistema de software, né? Exatamente. Então, isso tem que ter. Eu posso até terceirizar se eu não tenho, mas quero me conectar.
mas no fim e a cabo você que a empresa que estrutura qual que vai ser a jornada. Tem alguma coisa que você possa dizer para a gente sobre o que não utilizar? Então, por exemplo, a gente olha para o cenário que estamos vivendo ainda, mas é um cenário mais conectado com o passado, que é um passado não tão recente, não tão longe assim, ele é muito recente, aliás, de que a vida era muito mais simples. Então, você queria comunicar alguma coisa, você tinha os maiores veículos de imprensa, então você ia para lá, você não precisava ter uma newsroom sua, ou seja, uma sala de imprensa própria que você bota suas notícias. Você não tinha tantas redes sociais assim, você não precisava criar os seus próprios conteúdos. Era mais fácil também porque no final do dia você colocava um call center, você pagava por pessoa, por PA, que é esse ponto de atendimento, e pronto. Vamos ver se a coisa roda assim. E hoje você tem tantas possibilidades. Tem alguma coisa que você fala assim, pô, não vai por esse caminho? Qual que é o caminho que não deve ser seguido? Por exemplo, a famosa URA, que é aquela unidade de áudio lá que é, digita 1 para ir para um tal lugar, digita 2 para ir para outro lugar, 3, e aí fica aquele universo, aquele labirinto louco que você acaba girando no próprio rabo e não tendo a solução de fato daquilo. Tem algumas coisas que você possa dizer sobre o que hoje um empreendedor, seja ele digital ou não, mas ele quer utilizar essas comunicações para vender mais, atender melhor o cliente, o que ele não deve fazer? Eu acho que você mencionou muito bem aí, acho que é um grande exemplo a questão da unidade de resposta audível, né? A famosa URA, a famosa vozinha que você escuta quando você liga para algum lugar e fala disque 1, disque 2, disque 3. Você pegar isso e querer colocar isso dentro de um canal digital, numa figura de robô para atender o cliente, para mim esse é um dos piores erros que uma empresa pode cometer. Porque no momento que você faz isso, você demonstra para o seu cliente que você não entendeu o que ele quer. Se você vai se propor a entrar num canal digital, seja ele um chat na sua página web, seja ele atender o seu cliente num canal de mensagens de texto, você acaba gerando uma expectativa no seu cliente. Primeiro, se a gente manda uma mensagem num aplicativo de mensagens, a gente tem a expectativa de ser atendido, primeiro, por uma pessoa, e segundo, de uma maneira personalizada. Quando você coloca uma URA, que é um negócio totalmente impessoal, sem customização, robotizado, dentro de um canal digital que o cliente já gerou uma expectativa de ser atendido rápido, é uma frustração. É uma base de experiência muito ruim para um cliente. E as empresas, acho que num primeiro momento, elas fizeram isso, né? Eu preciso lançar um canal digital, eu vou pegar minha URA e vou converter ela num robozinho e vou colocar ela aqui para todo mundo. Vai ficar fácil para eles. E não é bem assim, né? Então eles viram que esses canais acabaram decrescendo o uso deles por causa dessas movimentações e eles acabaram não utilizando eles no seu potencial, com sua totalidade potencial. Como você bem mesmo disse, eu acho que a gente tem um espaço para inovação gigantesco. Acho que tem muitas coisas ainda que precisam ser reinventadas, muitas oportunidades de negócios novas. E eu acho que passa por a gente olhar um pouco esses erros do passado e tomar as melhores decisões nesse momento. Então, eu acho que uma grande recomendação que eu deixaria para os clientes que querem fazer essas migrações de voz, principalmente, né, canais mais antigos para canais digitais, dediquem um pouco mais de tempo dos seus especialistas de customer, de experiência do cliente, dos seus especialistas de dados. Dediquem um pouco mais de tempo para eles fazerem esse push para canais digitais. Trabalhem de uma maneira diferente, porque a expectativa do cliente ela é diferente para canais digitais. Rodrigo, a gente falava sobre esses muitos canais em que as empresas atendem, por onde podem ser contactadas.
Queria saber de você a sua opinião, se você concorda com o que dizem alguns desses especialistas em comunicação de empresas, que dizem que melhor do que estar presente em todos os canais possíveis é estar presente em alguns desses canais e fazer muito bem esse trabalho, inclusive tratando muito bem os dados que os clientes oferecem para as empresas, né? A gente vê uma transformação muito grande. Antigamente as empresas só tinham o site e o telefone. Site, telefone, às vezes é uma forma presencial de você fazer contato. Depois vieram as redes sociais. Aí veio o caminho por WhatsApp. E de repente todas as empresas acham que precisam ter o próprio aplicativo. E a gente sabe que a realidade do Brasil é de que os celulares não comportam tantos aplicativos assim. Então a pessoa precisa optar por qual aplicativo vai baixar e tal, qual é o serviço que você oferece no seu aplicativo, qual é o diferencial que outro não vai poder oferecer. Então, você concorda com essa posição de que assim é preferível ter menos formas de o cliente acessar, contactar a empresa, só que ter uma comunicação mais assertiva, mais direta, mais fluida com a empresa? Totalmente, totalmente. Eu acho que é isso, né? No final do dia você tem que passar a mensagem correta no momento correto e da maneira correta. Por isso que eu digo sempre que a gente entender um pouco de como nossos clientes querem ser contactados, e entender se aquele público que está presente naquele canal, a gente já tem diversos institutos, diversas ferramentas de pesquisa, e através dos dados que a gente já coleta no dia a dia, a gente consegue saber que dentro da rede social X a gente tem um perfil mais voltado para a geração baby boomer, geração de terceira idade. A gente sabe que em outro aplicativo a gente tem uma geração mais nova, mais millennium, e assim sucessivamente. Então a gente consegue ter essas figuras. Por isso que passa muito hoje em dia pela estratégia do que as empresas querem comunicar e como elas querem se comunicar, né? Eu acho que esse movimento das empresas estarem em todos os canais é principalmente porque elas enxergam oportunidades de negócios com diversas gerações. Eu acho que os millennials trazem um perfil de compras muito diferente do que o perfil dos baby boomers. Então as empresas, os grandes varejistas, as empresas prestadoras de serviço que querem atingir todas as faixas etárias, elas têm sim um desafio de entender melhor esses canais e entender como se comunicar nesses canais. As empresas mais nichadas, elas têm que partir para esse modelo de, cara, eu vou centrar aqui nesses canais, eu vou fazer muito bem esses canais e vou ser reconhecido por isso, né? Então, eu acho que é essa grande diferença, né? De novo, volto um pouquinho na questão da estratégia. Se as empresas não têm estratégia de como se comunicar com seus clientes e saber para quem eles querem se comunicar, fica difícil mensurar qual que é o melhor canal, qual que é o melhor jeito de se comunicar e tudo mais. Pois é, Rodrigo, mas eu vou dar o meu testemunho aqui, tá? Eu trabalho, atuo, empreendo dentro do ecossistema digital. Mesmo nessas empresas, nem elas sabem direitinho como fazer. E quiçá as outras. Então, a Twilio é uma solução vanguardista mesmo. Porque, assim, nem esses profissionais qualificados, eles existem. Se você falar assim, quem são os profissionais de CX, que é o Customer Experience, que é a jornada do cliente, aqui traduzindo, que é a pessoa responsável por olhar tudo isso que você está falando. Quais são os canais? Qual é o jeito de comunicar? Eu vou usar para venda, vou usar para reclamação, como fazer? Porque um texto para uma rede social é de um jeito, para outra é do outro, no WhatsApp é outro, assim. É uma verdadeira avalanche de informação e de formas de coordenar. Quando a gente olha para as empresas, mesmo as nativas digitais, você vai ver que elas estão ainda no modus operandi, do ponto de vista de comunicação 360, ainda rodando décadas anteriores. Então, a área de comunicação separadinha lá, que vai olhar só
para fora, comunicação com a imprensa, assim. Aí você vai ver marketing, vai tomar conta ali de algumas redes sociais, ele que vai comunicar. Aí vai ter uma área ali de atendimento ao cliente, que agora é CX, né? Aí o cara vai, que parece que é só uma tradução, só uma repaginação, mudança de nome, mas não é. Mas a área de atendimento ao cliente, né? Mesmo ela tendo o nome de CX, vai olhar lá a parte que vai dar o problema. Então não tem é difícil você achar uma área e um profissional que consiga conectar tudo, que é o que a gente precisa para os dias de hoje. Quem geralmente busca dentro das empresas, qual a área que acessa vocês que acaba dando mais fluidez e resultado? É a área de tecnologia, é a área do marketing, é a área de atendimento cliente, ou o que é a minha aposta, todo mundo junto e misturado ali para tentar entender como usar vocês da melhor maneira? Muito boa pergunta, Vitor. Eu acho que é isso. É por isso que a gente vem crescendo tão forte no mercado, né? Justamente por causa desse momento de mudança das empresas, né? Eu concordo plenamente com o que você falou a respeito das empresas estarem ainda trilhando esse caminho de inovação na comunicação, né? Vamos dizer que a comunicação ficou por último para essa transformação digital. Hoje, eu te falaria que os profissionais voltados a marketing, que fala principalmente de como vender mais, né? Como se comunicar melhor, o custo de aquisição de um cliente, o CX, o TI e o time de operações, principalmente em empresas C2B, que seriam customer, né? Clientes, empresa, clientes, em modelos de negócios como Uber, empresas de entrega rápida de comida, iFood, a própria Log, né? A gente enxerga que essas empresas realmente têm um modelo diferenciado de digital, e que a gente consegue trazer hoje para essas empresas esse leque para elas testarem, para elas aproveitarem, para elas inovarem da maneira que mais o mercado pede para elas. Por que a gente fala isso? Um dos nossos slogans para as empresas é: estamos curiosos para saber o que você vai desenvolver hoje. Por que a gente coloca essa provocação para os nossos clientes? Porque a gente consegue suportar vocês nas mais diversas ideias de comunicação. Eu quero testar um canal novo, eu quero colocar aqui energia, porque eu estou vendo que meus clientes estão me demandando isso. Sem fazer um investimento multimilionário para colocar um canal de WhatsApp, para colocar um canal de uma nova rede social, para colocar um contact center para uma área que não tem um contact center. Então, é justamente isso que a gente quer. A gente quer provocar as empresas de como melhorar ainda mais a sua comunicação, como achar esses profissionais, como criar esses profissionais, entender as novas ideias. Só para você ter uma ideia do que eu estou exemplificando, a gente tem um grande caso de uso nosso, que é com uma empresa de aplicativos de transporte, e eles tinham uma necessidade de segurança, que era o quê? Bloquear o número do cliente quando ele colocava falar com o motorista. E toda vez que ele clicava para falar com o motorista, aparecia o número do cliente deles. Esse cliente falou: poxa, por uma questão de segurança, estou tendo muito problema aqui, o pessoal está compartilhando os números, o pessoal está retornando. O que a gente pode fazer juntos? Juntos a gente pensou numa solução, criamos uma solução para esse problema e ela se transformou num produto em conjunto que hoje a gente oferece para o mercado. Então, a Twilio quer suportar os nossos clientes nessas ideias inovadoras, porque a gente não traz uma caixinha fechada. Pelo contrário, a gente traz o Lego para a gente construir isso juntos, né? Com facilidade, com rapidez, com agilidade. Uma empresa hoje não pode esperar 3, 4 dias para fazer uma mudança de business, para ativar um novo canal, um mês para comprar um novo hardware, para ativar um novo canal. É inaceitável isso para o mercado não aceita mais isso. Então, é parte dessa inovação, é parte desse trabalho em conjunto e é a metodologia que a gente pensa, sempre trabalhar junto, sempre conversar, participar das decisões, participar dos planejamentos,
que a gente consegue ajudar e trazer as melhores soluções para as empresas. Acho que é um pouco para exemplificar mais o que a gente consegue ajudar. Eu sei que é muito, muito amplo, né? Mas acho que o melhor jeito de explicar acho que seria esse. Rodrigo, você estava falando sobre essa transformação. O Vitor passou rapidamente pela transformação do preditivo, né? Da empresa saber antes que o cliente precisa e fazer essa comunicação antes que o cliente a procure. Eu queria que você falasse assim, o que você enxerga assim para onde a gente vai chegar com essa comunicação, essa mudança das relações entre empresas e clientes e empresas. Como que você enxerga esse horizonte para a gente? Olha, é uma excelente pergunta. Eu te diria hoje, depois de 3 anos na Twilio, conversando com algumas empresas extremamente inovadoras, que startups de diversos segmentos, grandes empresas, que eu sei que é muito clichê falar isso, mas o céu é o limite porque a gente tem muitas áreas ainda para explorar, muitas áreas que precisam ainda passar por uma transformação. Então, eu te diria que a comunicação ainda está engatinhando. Como a gente, como eu falei, a gente lança uma rede social por ano, diferente. A gente tem um novo player, uma nova big company, uma grande empresa, né, por ano na questão de comunicação diferente. Então, acho que realmente ainda tem muita coisa para ser explorada, muitos canais a serem criados, a gente vê a empresa subindo e descendo todos os anos. Acho que a mensagem que eu deixo a respeito disso é que você precisa achar fornecedores que te preparem ou facilitem a sua vida para que você consiga se adaptar mais rapidamente. Porque a partir do momento que você compra um negócio fechado, engessado, que você precisa de um profissional específico para customizar, para melhorar, para inovar com aquela ferramenta, você cria um bloqueio de crescimento. Você não consegue ser ágil, você não consegue ser rápido. E eu acho que é isso que o mercado demanda. Se você achar uma plataforma que consiga te prover agilidade, flexibilidade e rapidez para a implementação de qualquer outro novo canal, eu acho que esse é o futuro das empresas no conceito de comunicação. Você não pode ficar mais dependente e amarrado a uma única empresa. Queria agradecer a disponibilidade e atenção aqui com o ouvinte da Band News FM do Rodrigo Marinho, vice-presidente de vendas da Twilio, essa empresa que oferece soluções para que outras empresas melhorem a comunicação com os clientes e que os clientes melhorem as comunicações com as empresas. Obrigado pela atenção, Rodrigo. Ale, Vitor, obrigado. Obrigado mesmo, é um prazer estar aqui com vocês. Se vocês precisarem, a gente está disponível para falar com vocês sempre. E o Inovativos volta na semana que vem, Vitor. É isso mesmo, Ale. E para quem não assistiu os últimos episódios aqui do Inovativos, vai lá na playlist do canal da Band News FM no YouTube, assista, comenta, curta, manda o seu feedback também nas redes sociais, tanto da Band News como do Alexandre, a minha, procura que vocês vão achar e a gente está aqui aberto a sugestões, tá bom? Então até o próximo episódio.